Olha, sabe aquela máxima que diz assim: em casa onde não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão? O São Paulo tá nesse momento crítico, sabe? É impressionante como se briga. Eu briguei nas redes sociais hoje, porque, cara, eu tenho uma visão, uma parte da torcida tem outra, amigos têm outra, outros têm outra. É impressionante. É impressionante. E normalmente acontece isso quando as coisas degringolam no São Paulo, e esse não é o primeiro ano que as coisas degringolam. Foi assim em 2021, foi assim em 2020, foi assim em 2019, foi assim todos esses últimos anos. Por isso que eu rechaço a eventual culpa do Rogério nos problemas do São Paulo nesses últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, não, né? Dos 5 jogos seguidos, né? Onde o São Paulo não venceu os jogos. Terminou em Cuiabá, na Arena Pantanal, um dos estádios mais bonitos da Copa de 2014, mas que cada vez que eu vejo parece mais largadinho, apesar da diretoria do Cuiabá estar tomando conta dele. Melhorou o gramado, aquela graminha que ficava entre os postes também renasceu, mas sei lá, ainda é esquisitinho. Cuiabá 1, São Paulo 1, pequenino alívio, porque se o São Paulo perdesse de novo, as coisas que já não tão fáceis ficariam terríveis. São Paulo somou um ponto depois de bastante tempo, né? Desde a vitória contra o time do Bragantino, quando o São Paulo jogou muito bem pela última vez, ganhou de 3-0, chegou a 29 pontos. Aí o São Paulo perdeu para o Santos, perdeu para quem que foi? nem lembro mais. O São Paulo perdeu para o Santos, o São Paulo perdeu para o Fortaleza, isso no Campeonato Brasileiro. O São Paulo perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana. E empatou hoje com o Cuiabá, jogando mal em Cuiabá, jogando muito mal, porque o São Paulo não tem o time que as pessoas que criticam o trabalho do Rogério acham que o São Paulo tem. É incrível como a crítica é sempre assim: não, mas o Rogério conseguiu vários reforços. Quais são os reforços do São Paulo? Nicão, Andrés Colorado, agora o Galopo, o Bustos, o goleiro Felipe Alves, que veio agora há pouco tempo, o Jandrei, que veio ali naquele pedacinho de Campeonato Paulista, o Ferrarese, o zagueiro que chegou agora. Quem mais que tem aí, gente? Tô esquecendo. O André Anderson veio no começo da temporada, né? Mas tá machucado. E esse sim, esse é uma falha do Rogério, que pediu o cara e não põe o cara para jogar. Enfim, tem muito reforço mesmo. Mas qual deles é indiscutível? O Galopo, por exemplo, né? O pessoal que faz aí as lives, que hoje tem um poder de influenciar muito grande, vive dizendo que o Rogério não dá chance pro Galopo. Eu critiquei na semana passada porque o Igor Gomes, nessa fase péssima, a única coisa que a gente consegue ver é o Galopo jogando nesse time ali pelo meio, né? Meio ataque, ele é um meio atacante. Mas ele não consegue jogar, cara. Então, ou ele treina mal, e tem um detalhe, né? Dizem que o Rogério treina mal. É interessante. Quando o São Paulo estava em boa fase, ele treinava mal. A verdade é que o time não treina, o time não tem tempo de treinar, tem tempo só de parar, recuperar, e depois tem contusão e tudo. Mas assim, o Galopo deixou alguma certeza do que ele pode oferecer a esse time? Não deixou nenhuma. Pô, eu não consigo ver um jogo. Jogos bons, ok. Jogos razoáveis. Né? Contra o Fortaleza, por exemplo, achei que ele estava bem no primeiro tempo, depois saiu. Mas assim, um jogo indiscutível que você diga, putz, o Galopo arrebentou, tal. Não tem, cara. Não tem. Então, se ele fica no banco, é porque realmente o treinador não vê nele ainda a capacidade de resolver um jogo. E não resolve. O Bustos entrou hoje, voluntarioso e tal, mas eu acho que sentiu os tais 2 meses parados. O Luciano ia jogar, mas sentiu uma tendinite, e foi bom que não entrou também, né? Porque você vai arrebentar o cara. Hoje não era para jogar ninguém do time chamado titular. E mesmo assim o Rogério insistiu em algumas figuras, ainda colocou o Igor Vinícius no segundo tempo e colocou o Igor Gomes contra vaias da torcida,
Depois a torcida aquietou, o Igor Gomes entrou até, não digo bem, mas não comprometeu, né? Não fez nada de tão errado. É um jogador que taticamente ele adiciona ao time. É que ele tem um problema. Ele é um meia que não arremata, né? Ele é um meia que não chega e não bate no gol e, portanto, não faz gol, né? E aí ele é questionado mesmo. Só que tem duas coisas, né? Com o Rogério ele não joga à frente como ele jogava com o Diniz e eventualmente com o Crespo. Ele joga mais atrás porque é onde ele funciona, entre aspas, melhor, mas ele está numa péssima fase. Então o Rogério acertou em não escalar desde o começo hoje, mas o que fez o Galopo? É isso que eu questiono. Aí jogou o Wellington, que eu sempre digo é muito melhor do que o Reinaldo. Mas em todas as últimas partidas em que o Wellington entrou como titular, ele não resolveu. E hoje, além de não resolver, caiu na pilha do Daverson no primeiro tempo, tomou cartão amarelo bobamente e fez uma falta ridícula no segundo tempo, perfeita para tomar cartão vermelho. O que questionar? Como é que eu posso pôr a culpa no treinador por uma atitude imbecil como essa do Wellington? Que todo mundo pede no lugar do Reinaldo. Eu peço, porque o Reinaldo é um jogador, aquele ditado antigo lá, Milton Neves adora, né? Bananeira que já deu cacho. Ah, mas ele é líder em assistência. Ele contribui muito, é verdade, mas ele é um jogador tecnicamente limitado e há jogos em que essa limitação aparece. O Reinaldo joga bem quando ele se supera. Quando depende só da capacidade técnica dele para atuar, ele não joga bem. Foi o que aconteceu quinta-feira. E ele saiu e o Wellington entrou, inclusive, melhor que ele. Aliás, o Wellington entrou melhor que ele em várias partidas, até no jogo contra o Flamengo, o 3-1. Mas assim, ele também erra demais. Foi ele quem deu a bola para o segundo gol do Ceará naquela decisão das quartas de final da Copa do Brasil. Ele deu a bola no pé do atacante, da Copa Sul-Americana, dizendo melhor. Né? Hoje perdeu a cabeça, como aconteceu com o Igor Gomes na quinta-feira. Então, essas coisas põem o trabalho em xeque mesmo. Põe em xeque. Então, assim, tá todo mundo discutindo aí, brigando, vai fazer o quê? Manda o Rogério embora, então? Eu não tô dizendo que ele é espetacular, não é. Mas, gente, pelo amor de Deus, se o São Paulo conseguiu em algum momento desse ano apresentar alguma coisa boa, foi graças ao trabalho de preparação do Rogério. A coisa degringolou a 5 jogos, sim, também porque a confiança foi indo pro vinagre. Porque o São Paulo ganhou do Bragantino, jogou bem contra a sequência dos jogos do São Paulo. O São Paulo ganhou bem do Bragantino, jogou com o América bem, mas vacilou atrás, tomou 2 gols, empatou em 2-2, classificou. Quando eu digo atrás, é no gol. É especificamente no gol. Depois o São Paulo jogou contra o Santos, tomou um gol besta e dominou o segundo tempo. O João Paulo fez uma grande partida. Depois o São Paulo jogou com o Flamengo, aí aquele fenômeno, né? Jogou melhor que o Flamengo tecnicamente e taticamente, mas o Flamengo, que tem jogadores melhores, resolveu em 3 lances individuais provocados por 3 falhas individuais de jogadores do São Paulo isoladamente, com a contribuição do goleiro fraquíssimo, que é o Jandrei. Aí a gente vai para o jogo contra o Fortaleza. Esse sim, achei que o São Paulo vacilou demais, porque só teve um ataque do Fortaleza e o nosso goleiro, que não pega nada, tomou o gol. Depois o São Paulo fez pressão, mas fez uma pressão desordenada. Você contou aí com o Caleri não acertando, com o Luciano não acertando e com o Fernando Miguel jogando bem. E o São Paulo perdeu o jogo no Morumbi. Você sabe que hoje aquele Fortaleza, com aquela mesma formação, perdeu de 3-1 para o Botafogo no Ceará. E por causa disso o São Paulo está em 14º lugar agora. Pois é, para você ver como é o futebol. Aí veio o jogo contra o Atlético Goianiense. Nesse sim, deu tudo errado. Atuação fraca, miolo mole do Igor Gomes, péssimas ideias de substituição do Rogério, que abriu mão de tentar ficar com 1-1. Eu sei que é pobre, mas enfim, em alguns momentos tem que ser assim. Abriu mão de ficar com 1-1 para tentar fazer mais gols e tomou mais. Aí ele tem culpa. E pode ter jogado no lixo o ano do São Paulo. E aí eu acho que se perder quinta-feira, aí sim eu acho que tem que sentar e conversar. E se for o caso de demitir, tudo bem, mas aí é por objetivo não alcançado. Né? Mas eu ainda não sei o que pôr no lugar. E teve hoje onde o time foi desfigurado. Teve um erro individual também no campo de ataque do Marcos Guilherme, que acabou forçando um segundo erro do Gabriel Neves, que possibilitou um contra-ataque e um pênalti juvenil do seu Ferrarese, e aí
você não quer que tenha milagre de goleiro defender pênalti todos os jogos. E foi só. Depois disso, o Cuiabá fez 2 linhas de 4. O São Paulo, desde o começo do ano, não consegue jogar contra times muito fechados. Essa foi uma crítica que eu fiz ao Rogério lá no começo, e é uma dificuldade que tem mesmo. É uma dificuldade que tem mesmo. Isso precisa ser melhor treinado, né? Infiltrar melhor, ser mais rápido. Isso tem a ver com a falta de velocidade do time do São Paulo também. Mas teve lá um lance de falta bem aproveitado pelo ataque, apesar do gol ter sido contra. A presença do Luizão lá na área acabou atrapalhando um pouquinho a zaga do Cuiabá. Saiu o gol do São Paulo e o São Paulo estava pressionando. Poderia até ter feito o segundo. Teve um contra-ataque armado pelo Igor Vinícius que ele tolamente perdeu. Se ele puxa a bola para o lado esquerdo, ele teria mais espaço até para alcançar o Juan. Ele foi tentar passar uma bola reta, bateu no zagueiro, ele ainda recupera, mas ele perdeu o ângulo todo e perdeu a jogada e deu até o contra-ataque para o time do Cuiabá. Minha previsão para quinta-feira é péssima. Eu ainda acho que o São Paulo tem muita dificuldade para passar, até porque o Atlético Goianiense acho que vai jogar todo fechado assim, e o São Paulo tem dificuldade contra esse tipo de sistema. Mas eu acho que os erros que o São Paulo cometeu nesse período tem mais a ver com falhas individuais e com a sua eterna dificuldade de recomposição, um time que não tem velocidade para recompor, e sem Miranda e Arboleda isso piora, do que simplesmente porque o técnico errou tudo. O técnico errou bastante coisa na quinta-feira, errou alguma coisa hoje, e para mim não errou contra o Fortaleza em termos de ideia de jogo, errou muito menos contra o Flamengo, aquele dia o São Paulo foi elogiado. O São Paulo fez um péssimo primeiro tempo contra o Santos, mas fez um ótimo segundo tempo, e o goleiro jogou bem. Então é assim, acham que tem que sair o Rogério, porque aí as coisas vão melhorar? Então tá. Eu não penso assim. Eu penso por etapa. A etapa do São Paulo é tentar classificar contra o Atlético Goianiense quinta-feira. Depois disso a gente vê. Aí alguém pode dizer, mas aí você manda embora. Aí é pelo objetivo não alcançado. São Paulo tinha condição de disputar 2 títulos esse ano e tentar chegar na melhor posição possível no outro campeonato, que é o brasileiro. Praticamente perdeu a chance da Copa do Brasil, acho que não reverte contra o Flamengo, e está muito difícil reverter quinta-feira. Aí você tem que não dizer que o Rogério é mau técnico, porque ele vai sair do São Paulo e vai fazer outros bons trabalhos. Mas dizer, aqui, amigão, não funcionou. Né? Até porque o clima está muito ruim. Ou então, dê a ele a chance de melhorar de novo para o ano que vem, mas sem essa de falar, o São Paulo tem um ótimo elenco. O São Paulo gastou muito, como gastou Palmeiras, como gastou Flamengo. Parece que é o 4º time a ter gastado mais no Brasil. Mas o São Paulo não montou um grande time. O São Paulo tem um bom 11 e alguns bons complementos na sua reserva. O São Paulo não montou um grande time, é uma ilusão. Quem acha que há jogadores no São Paulo capazes de mudar a história de jogo, para mim está redondamente enganado. E é essa turma que está pedindo a cabeça do Ceni. É isso, gente. Vamos ver quinta-feira que tipo de vídeo que a gente vai gravar aqui, hein? A expectativa continua 0. Mas, cada jogo é um jogo, né? Valeu!